Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Agradeço a você, telespectador, telespectadora de nossa região sul do estado, que nos recebe semanalmente em seus lares. Obrigado pelo carinho da acolhida em suas casas. Bom, meu nome é Gilson Reinaldo. A semana passada nós fizemos uma pergunta a vocês. Quando entrevistamos aqui o professor Richard Sene, professor doutor do curso de História, nós perguntamos se era mito ou verdade que não se pode entrar na água fria com o corpo quente. É um mito absoluto, né? Porque quem tem saúde normal vai sentir o frescor da água no corpo quente sem problema nenhum para a saúde. Então, se você respondeu e acertou, ganhou os brindes do Ciência e Pesquisa. Hoje, no final do programa, tem a pergunta da semana, né, que vai ser relativa ao nosso entrevistado de hoje, ao nosso presente desta semana. Por falar nele, nós vamos conversar hoje com um graduado em Estudos Sociais, graduado em História, especialista em Metodologia do Ensino Superior, e mestre em Ciências da Linguagem, professor, mestre Alexandre de Medeiros Mota. Professor Alexandre, é um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Para mim também é um grande prazer, né, estar aqui conversando questões ligadas à ciência, à história, à geografia. Perfeito. Professor, mas antes que nós começamos a conversar com o professor Alexandre, você precisa saber o seguinte: é interessante você observar que alguns cientistas se destacam por algumas características que eu diria até atípicas na sua história, na sua vida. Nós temos hoje, ficamos honrados em receber no Ciência e Pesquisa um professor, coordenador, que além de tudo é escritor, é filósofo, é professor de vários cursos da nossa universidade, tem uma competência muito grande naquilo que faz e tem o reconhecimento de seus alunos. Por isso ele está conosco aqui, com muito prazer no Ciência e Pesquisa. Agora, professor Alexandre, como é que é a competência para você escrever uma obra? São até agora 4 livros que você lançou, isso, professor? Pode até listar para nós os 4 livros, professor? 4 livros assim, sobre TCC, o primeiro, né? Certo. TCC e fazer sobre pesquisa, científica, né, professor? O segundo sobre viajando pelas fronteiras de Santa Catarina, né? Obviamente focando a questão da história e da geografia de Santa Catarina. E esse livro, Viajando pelas Fronteiras, professor Alexandre, ele já está em circulação, as escolas têm adotado esse livro, né? Eu creio que alunos têm lido bastante. Exato, o pessoal usa, né? E assim, até que foi digamos, uma tiragem até limitada, né? Certo. Mas eu às vezes recebe feedback de alguns que eu li o teu livro, né? Às vezes professores, alunos. Eu estava até há um tempo atrás lá na unidade de Sara conversando com uma professora que disse que os filhos, as filhas delas, que são estudantes, leem, conhecem, né, pelos livros que crias. Tem essas questões bem bacanas, né? Isso dá um certo orgulho, né? Dá um orgulho, né? E aí tem aquele outro livro também de Metodologia da Pesquisa Jurídica, e agora eu concluí um de Sociologia Jurídica. Esse de Sociologia Jurídica, professor, eu quero fazer até uma espécie de pré-lançamento no Ciência e Pesquisa, se tu permitires. Certo. Virmos aqui para falarmos do livro, dessa obra brilhante. Eu, de certa forma, já conheci, assim, superficialmente, mas a abrangência, a abordagem fantástica dessa tua última obra, né? E também eu queria lembrar que tem, da Unisul Virtual, a gente tem algumas produções também, né? Em conjunto. Aí, professor, é outra história, né? Aí são obras que você construiu em conjunto com alguns colegas, mas que são obras também de relevância nacional, inclusive universidades de outros estados usam esse material como material didático. Né? Professor Alexandre, agora diga-me uma coisa. O livro Santa Catarina, Fronteiras... Viajando pelas Fronteiras. Tem uma previsão de uma reedição, professor? Não, assim, no momento não cheguei a pensar em uma reedição. Até esse outro de Metodologia da Pesquisa Jurídica já conversado para fazer uma segunda edição. Porque fazer uma segunda edição, no meu modo de compreender, significa implementar, significa trazer informações novas, fazer algumas alterações significativas, né? E isso exige tempo, né? Perfeito, claro, exige tempo. A gente trabalha com professor, principalmente, é complicado, né? Exatamente. Então,
A princípio... A princípio... Agora, professor Alexandre, como é que é a inspiração para você escrever uma obra literária? Como é que surge isso? Isso vem do quê, professor? É a tua história, o teu background, a tua bagagem, não é? Como é que surge uma coisa tão bela quanto essa que poucas pessoas têm? Eu vejo que isso, como o Pedro Demo diz, que uma das qualidades do cientista é a sensibilidade social. Exato. Eu atribuo a isso, assim, a sensibilidade que a gente tem perante a realidade. Por exemplo, o que está mais assim recente, né? Esse livro, esse de sociologia jurídica. Uhum. Por que eu escrevi? Já trabalho com essa área há uns 6, 7 anos, no curso de Direito. Certo. Né? E eu vi, assim, perpassando as obras que tem sobre, eu vi que elas são escritas por operadores do direito, em sua maior parte. Exatamente. E não tem, assim, um foco propriamente da sociologia. Então, eu peguei esse desafio. Aí tu aliou as duas coisas, a tua formação em estudos sociais, de historiador. No âmbito da sociologia. E aí a sensibilidade social leva, né, a essa... E como é que surgem as primeiras palavras, professor? Vamos deixar para conversar isso daqui a pouco mais no segundo bloco? Certo. Estamos conversando com muita honra com o professor mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa universidade, professor de metodologia da pesquisa e de outras disciplinas. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece na sua tela, enviar perguntas ao professor Alexandre no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.